Ah, o primeiro programa a gente nunca esquece. Parando para pensar bem, essa frase ficou sugestivamente muito estranha. Você aí, que está estudando engenharia civil ou arquitetura e ainda não sabe usar o AutoCAD, pois sabe que lá na frente você paga muito caro no mercado por causa disso. Eu, por exemplo, consegui meu primeiro estágio porque eu sabia utilizar o AutoCAD. Lá em 2010, eu fiz um curso presencial, era um curso de 40 horas, e por 2 semanas eu tinha que ir da minha casa para o centro, de segunda a sexta, fazer uma aula de 4 horas. E aprendi as principais ferramentas do AutoCAD. E hoje, graças à maravilhosa magia da edição, eu consegui compactar todo esse conhecimento num tutorial de somente 30 minutos. Porque estudar assim é muito vantajoso. E se você tiver qualquer dúvida que seja, é só você pausar o vídeo, voltar e assistir quantas vezes forem necessárias. Então, para ajudar vocês, eu vou deixar aqui no link da descrição o site da Autodesk para vocês baixarem a versão gratuita do AutoCAD. E antes de iniciar o tutorial, eu vou deixar na tela a minutagem de cada função, assim se você precisar ver alguma coisa muito específica, você sabe exatamente para quantos minutos você vai ter que avançar. Então, vamos lá! Então, pessoal, aqui estamos na interface inicial do AutoCAD. Eu estou usando a versão 2017. A versão mais atual, nesse momento, é 2020. Mas, desde a versão 2012, pelo menos as principais funções não sofreram alterações assim significativas. Aqui tem os últimos desenhos que eu utilizei e aqui é para a gente abrir um novo. Então, a gente vem aqui nessa setinha e escolhe um template. Se você ainda não tem um template pronto, você pode usar esse ACAD ISO aqui. Então, quando a gente abre um desenho no AutoCAD, ele por padrão vem com essas linhas brancas, que é o grid do AutoCAD. Para tirar ele é isso aqui, ou a gente digita o F7. Bem, uma coisa que é importante ser comentado é aqui na aba Home, que a gente tem os principais comandos que a gente precisa utilizar. Aqui a gente tem a aba Model, que é onde a gente vai fazer o desenho. E aqui tem a aba Layout. Normalmente, as pessoas desenham no Model e depois pegam esses desenhos e organizam aqui no Layout para caber dentro da prancha e botar para imprimir. Mas tem gente que prefere fazer tudo no Model. Aí vai a gosto do freguês. Aqui a gente tem as coordenadas de referência, X e Y. Então, na horizontal é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Na vertical é positivo para cima e negativo para baixo. Então, eu trouxe aqui para vocês já um desenho pronto para mostrar como é que a gente manipula ele antes da gente começar a fazer um desenho do zero. Então, a primeira função é o Pan. Para utilizar o Pan, vocês têm que apertar a rodinha do mouse, o famoso scroll, mantém pressionado, vai aparecer essa mãozinha preta. E aí você, mantendo pressionado, você mexe o desenho. Para ampliar o zoom, é só rodar o scroll para cima e aí vai aumentar o zoom. Se a gente rodar o scroll para baixo, diminui o zoom. Se a gente der um duplo clique no scroll, vai dar o que a gente chama de Zoom Extend. Vai pegar todos os desenhos contidos no Model e enquadrar na tela. Como nesse exemplo só tem esse desenho, ele ficou totalmente enquadrado na tela. O outro comando é o comando de seleção. Tem basicamente 2 formas de selecionar no AutoCAD. A primeira é clicando no item. Então eu clico nessa linha, ela fica acesa azul porque ela está selecionada. Esse primeiro ponto é o ponto inicial, o ponto do meio e o ponto final. Para desselecionar é só apertar o ESC. A outra forma de selecionar é fazendo uma janela. E a gente pode fazer a janela de 2 formas. Primeiro, clica com o botão esquerdo aqui fora, vai abrir ali perto da cruz um quadradinho. Então, se a gente botar ele para a direita, vai abrir uma janela azul. Na janela azul, tudo que está inteiramente dentro da janela azul vai ser selecionado. Tanto é que vocês podem ver aí, ó, que só a setinha aí embaixo que ficou acesa. Então, para fechar essa janela, clico com o botão esquerdo. Pronto, fechei a janela. Tudo que estava inteiramente dentro dela foi selecionado. Apertar um ESC agora para sair. A outra forma de usar essa seleção é, de novo, aperta o botão esquerdo, abrir aquele quadradinho. Agora a gente vai para a esquerda.
Percebe que agora abriu um retângulo verde. No retângulo verde, tudo que encosta nele já está sendo selecionado. Então vocês podem ver aí, ó, que quase o desenho todo ficou aceso. Então aperto o botão esquerdo e pronto. Tá aí quase tudo selecionado. Para sair, apertar o ESC. Uma coisa importante que a gente tem que saber manusear no AutoCAD é essa função aqui, ó, o Snap. O Snap, ele vai travar os pontos de referência que a gente marcar aqui na hora de manusear o desenho. Então, ó, endpoint é o final de uma linha, midpoint é o meio de uma linha, center é o centro de um círculo, tá? E por aí vai. Vamos começar agora a desenhar no AutoCAD. Então, para desenhar no AutoCAD, a gente tem essas ferramentas aqui. Tudo no AutoCAD tem duas formas de se fazer: clicando no ícone ou digitando atalho no teclado. Como eu aprendi a usar o AutoCAD lá em 2010, a cultura naquela época era de fazer a maior parte das coisas digitando no teclado. Então eu uso mais o teclado do que os ícones. Mas eu tenho percebido que a galera de hoje em dia prefere usar mais os ícones e menos o teclado. Então, sempre que possível, né, eu vou mostrar para vocês como fazer das duas formas. Então, o primeiro comando é a linha. Sempre que a gente para com o mouse em cima do comando, ele abre uma janela e dá uma explicação bem rápida de como utilizar. Então, para utilizar a linha, o atalho é a letra L. Quando eu digito L, vai aparecer aqui uma caixa com todos os comandos que começam com a letra L. Só L é o comando da linha e eu aperto Enter. Aí aparece aqui, ó, caixa de comando, o que é para eu fazer. Então, eu ativei a função linha e ele pede para especificar o primeiro ponto. Clico com o botão esquerdo, ativo o primeiro ponto. Agora ele pede para especificar o próximo ponto. E aí, percebe que minha mão está livre. Posso fazer essa linha do jeito que eu quiser. Conforme eu vou aumentando ela, vai aparecer ali uma caixinha azul mostrando o comprimento dessa linha e auxiliarmente ali o ângulo dessa linha. Só que trabalhar sem mãos livres, na maioria das vezes, não é tão eficiente. Geralmente, em projeto de engenharia e arquitetura, é mais prático trabalhar com ela travada na ortogonal, para ficar reta na ortogonal, na horizontal ou vertical. Então, eu vou apertar aqui um ESC para sair do comando, e agora eu venho aqui e ativo a função ortogonal, ou aperto F8. Então, aqui ficou azul, ativo o ortogonal. Vou lá em L, Enter, clico com o botão esquerdo, e agora está travado na ortogonal. Então, antes da gente fazer uma linha, uma pergunta técnica que talvez vocês estejam com essa dúvida. Eu estou trabalhando aqui em milímetro, centímetro ou metro. Isso aqui, quem vai definir é a escala de projeto. Então, isso aqui já tem que estar idealizado antes de você fazer o desenho. E aí, na hora que você for imprimir, você vai definir isso direitinho. Não sei se eu consigo explicar assim tão bem, mas é por aí. Então, eu arrasto aqui para a direita. Vou fazer, por exemplo, uma linha de 50. Pronto. E agora ela já quer continuar do último ponto que eu fiz. Para eu sair do comando, ou eu aperto ESC e aí eu vou cancelar o comando. Para eu retornar ao comando linha, eu não preciso apertar L e Enter de novo. Eu posso apertar Enter ou espaço e aí ele volta automaticamente para o último comando que eu utilizei. Então, dá um ESC aqui. Agora, um macetinho, primeiro pulo do gato. Para ajudar vocês a ganharem produtividade no AutoCAD, o que eu recomendo fazer? Digita OP para ir nas opções e vem aqui em User Preference e deixa marcado só esse Double Click Edit. Então, clica, OK. Quando você der um comando agora, ao invés de eu apertar Enter ou espaço, eu só aperto o botão direito no mouse. Vou entrar aqui com o comando linha e fazer uma outra linha. Tá vendo que eu deixei lá no Snap ativado Endpoint? Ele está travando aqui o endpoint. O meio está aqui, um triângulo, e o outro endpoint é um quadradinho. Então, seleciono aqui o ponto final, vou subir 100. Quero fazer outra linha. Para repetir, eu aperto o botão direito, faço minha outra linha. Quero sair dessa linha, aperto o botão direito de novo. Então, o botão direito ele fica substituindo a função do Enter ou do espaço. Então, fica muito mais rápido
para a gente desenhar assim. Outra coisa importante a ser comentada, vamos supor que eu queira fazer uma linha com 50,5. Eu não posso digitar 50,5, porque ele vai entender que eu quero fazer 50 na horizontal e 5 na vertical. Aí vai sair uma linha inclinada. Vou apagar aqui. Se eu quiser fazer 50,5, eu tenho que digitar 50,5 e não 50,5. Não esquece disso no AutoCAD. O separador de decimal é o ponto e não a vírgula. A segunda função de desenho é o círculo. O círculo a gente pode ver aqui. Tem várias formas de se fazer um círculo. Não vou abordar todas porque não é usual. E a gente pode fazer ele digitando o atalho C. Sempre repara aqui o que ele está pedindo. Então, primeiro a gente vai selecionar o centro do círculo, aperta com o botão esquerdo. E agora, conforme eu for aumentando, ele vai aumentar o raio do círculo. Então, vou botar aqui um raio de 20, daí. Agora, se eu quiser fazer um círculo a partir do diâmetro, então eu vou lá em C, clico aqui no centro. E agora, se aparecer aqui, especificar o raio ou o diâmetro. Para eu mudar do raio para o diâmetro, tem duas formas. Ou eu digito a letra D, que é o que está aqui em azul, ou simplesmente clico aqui em diâmetro. As versões mais atuais do AutoCAD têm essa possibilidade. Então, percebe agora, conforme eu aumento, está referenciando ali o diâmetro do círculo. Então, eu vou digitar aqui agora 40. Pronto. Fiz o mesmo círculo de duas formas diferentes. Outra função que ajuda muito é a função de fazer um retângulo. O retângulo é essa função aqui. O atalho para usar o retângulo é digitar REC. Então, eu seleciono com o botão esquerdo o primeiro ponto, faço o retângulo e finalizo com o botão esquerdo do mouse. Agora, uma outra maneira de fazer isso aqui com um pouco mais de precisão, seleciono o primeiro ponto. Vamos supor que eu queira fazer agora um retângulo com 100 de base e 50 de altura. Então, eu digito 100,50. Pronto, agora eu fiz um retângulo que tem 100 de base e 50 de altura. Outra função muito usual de se fazer é de texto. Texto a gente pode fazer por aqui. A gente pode criar uma caixa com múltiplas linhas ou uma caixa de uma única linha. E o atalho é a letra T. Então a gente faz aqui o texto, digitar alguma coisa aqui. Então, quando a gente seleciona aqui o texto, vocês reparem que aqui mudou. Aqui agora está bem parecido com o Word. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar aqui o tamanho do texto. Isso aqui você vai usar de acordo com a escala que você pretende trabalhar. Você pode mudar a fonte. Pode mudar o layer, que também trabalha com a cor. Tem aquelas funções tradicionais de botar em negrito, itálico, sublinhado, de alinhar. E tem essa função que eu acho maravilhosa para trabalhar no AutoCAD. É outro pulo do gato que eu tenho para mostrar para vocês. Vamos só olhar aqui rapidinho. Por padrão, está definido como top left. Então, clicar aqui fora. O que é esse top left? Quando eu seleciono o texto, está vendo esse quadradinho azul? Essa é a minha referência do texto, que está em cima e à esquerda, top left. Então, eu seleciono aqui e movo o texto. O texto está movendo assim só nesse sentido porque o orto está ativado. Se eu destravar o orto com F8, agora eu mexo o texto do jeito que eu quiser. Aí vamos lá, macetinho. Vamos supor que eu queira botar esse texto exatamente no meio desse retângulo. Eu venho aqui, texto, marco ele, venho aqui Justification, agora boto Middle Center. Isso quer dizer o quê? Que o meu ponto de referência agora é no meio e no centro. Então, posso posicionar ele bem no meio desse retângulo. Isso aqui, para organizar texto no AutoCAD, é uma maravilha. Outra dica que eu tenho para dar para vocês, selecione o texto
e vem aqui, ó, Edit Dictionary, e bota para o português Brasil. Vai ajudar ainda mais a vida de vocês. Agora vou mostrar para vocês como cotar o que vocês já desenharam. A cota está aqui em Annotation e vem aqui, ó. A gente tem vários tipos de cota. Vamos trabalhar aqui com as principais. A primeira é linear. O que uma cota faz, para quem ainda não conhece? A gente pega dois pontos de referência e diz qual que é a dimensão dela. Essa função linear, ela só mede reto. Então, se eu pegar essa linha inclinada, não vai pegar o comprimento dela inclinado, vai pegar a altura dela. Para a gente ver o comprimento dela inclinado, a gente tem que vir aqui e usar a função alinhada. Agora sim. Se a gente quiser pegar agora, por exemplo, o ângulo que a gente tem ali, então vem aqui angular, pronto, mede esse ângulo. A gente pode agora pegar o comprimento desse arco e pode pegar o raio desse círculo aqui. Tem outras funções, mas não são tão usuais de usar. Vou comentar aqui nesse vídeo de hoje. Se você quiser editar o texto da cota, você pode vir aqui, dar um duplo clique no texto e digitar alguma coisa para complementar essa informação, antes ou depois. Só clicar fora e fica salvo. Você também pode botar nada aqui. Vamos supor que você só queira utilizar essas linhas aqui de referência. Você pode apagar o texto, aí você tem que dar um espaço e depois clicar fora. Aí vai ficar sem nada. Bem, agora um outro exemplo. Antes de a gente começar a editar os desenhos, vamos aprender a apagar os desenhos, porque é normal a gente sem querer errar. Então, a gente pode selecionar, e aí tem duas formas de apagar. Ou a gente aperta o Del, que é o que eu prefiro fazer, que é meio que universal. Para voltar, eu posso apertar o Ctrl Z, que também é universal. Outra forma de apagar é digitar o comando E, que é de Erase. Vou lá, seleciono o que eu quero apagar e dou Enter. E outra forma de voltar é fazer o Undo, que é digitar o U. Beleza, agora vamos começar a editar o que a gente desenhou. Eu vou continuar aqui com a minha logo como exemplo. A primeira edição que a gente tem para fazer é mover. Bem, para mover, todas essas ferramentas vão estar aqui em Modify. A primeira mover são essas setas aqui. E o atalho é a letra M. Então eu seleciono o desenho, aperto Enter e seleciono um ponto de referência. Lembra lá que eu falei do Snap? Duas referências que ele está travando, isso aqui é fundamental. Estou travando no centro de um círculo, que também é o fim de uma linha. Então, clico aqui e movimento para onde eu quero. Só que percebe que o orto está travado, então só consigo mover na ortogonal. Se eu apertar F8, eu consigo mover para onde eu quiser. Se eu tivesse uma outra coisa de referência, poderia, com o Snap ativo, travar esse ponto num outro desenho. Vou voltar aqui com o ortogonal. Agora vamos supor que eu quero mover ele tantas unidades para um lado. Então vou aqui, digito 100. Como eu estou apontando o mouse para a direita, ele vai para a direita. Se eu tivesse com o mouse para a esquerda, ele iria para a esquerda. Agora a função copiar. Copiar é esse ícone aqui. E o atalho é o CO, de cópia. Então seleciono o desenho, dou Enter, seleciono um ponto de referência e aí segue o mesmo padrão do Move. Eu defino para onde eu quero copiar esse desenho. Então eu vou copiar ele aqui 100 para a direita. Vamos lá, de novo. Seleciono aqui, dou Enter. Depois que eu faço a primeira cópia, o meu comando não saiu, ele continua ativo. Então eu posso ir fazendo várias cópias e quando eu não quiser mais copiar, eu dou Hash. Vou mostrar outra forma de copiar. Meio que universal, né? Ctrl C, Ctrl V. Então eu seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Só que fazendo assim, a gente não tem um ponto de referência. Para a gente fazer com um ponto de referência, primeiro a gente tem que selecionar, aí faz Ctrl Shift C,
Selecione aqui um ponto de referência e agora Ctrl V, agora ele vem com esse ponto de referência ativo. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V no mesmo desenho demora muito, é mais fácil usar a função copiar. Agora, se eu estiver trabalhando com dois desenhos, vamos supor que eu quero levar esse desenho para a minha outra aba. A função copy não vai funcionar, aí eu tenho que usar o Ctrl+C, Ctrl+V. E se eu utilizar aqui, ó, Ctrl+Shift+C, eu vou pegar um ponto de referência, vou lá no outro desenho, Ctrl+V. Agora aquele ponto de referência, ó, já vem aqui. Eu posso botar ele posicionado exatamente onde eu quiser. Para eu voltar para o outro desenho, ao invés de eu clicar aqui na aba, eu posso pressionar Ctrl+Tab. Aí ele vai passeando entre as abas. Outra coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda a ganhar muito tempo, é copiar um objeto que fica exatamente no meio entre dois objetos. Então vamos supor que eu quero fazer um logo desse, ficar exatamente no meio entre esse e esse. Então eu vou aqui em copiar, seleciono meu ponto de referência e antes de definir onde ele vai ficar, eu vou apertar Ctrl e o botão direito. Vai aparecer essa aba aqui. Agora eu vou aqui em Middle Between Two Points e vou selecionar os dois pontos de referência que eu quero que ele fique no meio. Pronto, está aqui a minha cópia. Eu copiei exatamente no meio entre o centro desse C e o centro desse C. Isso é mais um pulo do gato para vocês. Então, pessoal, agora eu fiz aqui um outro desenho para mostrar para vocês como é que funciona a função de rotacionar. O rotacionar é esse ícone aqui. Então, vamos mostrar o exemplo aqui com essa seta. Digitar aqui RO, selecionar a seta e apertar aqui o centro de onde ela vai rotacionar. Então, se eu digitar um valor positivo, ela vai rotacionar nesse sentido. Se eu digitar um valor negativo, vai rotacionar nesse sentido. Então vamos lá. Eu quero botar ela para cima, então eu tenho que digitar 90. Agora eu quero que ela volte. Eu vou lá, rotaciono e digito menos 90. Então, outro macetinho bacana para mostrar para vocês é rotacionar e copiar ao mesmo tempo. Assim a gente preserva o original e faz uma cópia rotacionada. Só a gente vir em RO, seleciona a seta, seleciona o ponto base para rotacionar. Tá vendo que ele perguntou aqui, ó, copy? Então a gente digita o C, dá Enter. E fala o quanto que a gente quer rotacionar. Vamos rotacionar aqui 45 graus positivos. Pronto, agora eu rotacionei e fiz uma cópia do original. Então vamos lá, pessoal. Outro exemplo aqui para passar para vocês é a função espelhar. O ícone de espelhar é esse aqui e o atalho é NI. Essa função espelhar, ela é muito boa quando eu quero completar um desenho que é simétrico. Então, eu fiz um aqui super bobo, que é a meia-lua. E vamos supor que eu queira completar. Então, seleciono, aperto Enter, escolho um ponto de referência. E aí, ó, quando eu jogo para cima, ele já espelha com esse ponto de referência e eu completo o círculo. Clico com o botão esquerdo e aí ele vai perguntar: você quer apagar o desenho original ou não? Se você digitar N, ele não apaga. Se você digitar Y, ele apaga. Então, digitar aqui N, não. E aí, pronto. Outra coisa importante comentar na hora de espelhar texto. O texto, quando a gente espelha, ele mantém a leitura certinha, ele só muda a posição. Vamos lá, outra ferramenta importante é o Offset. O Offset é essa ferramenta aqui. O que faz o Offset? Apertar aqui o O para definir o Offset e vou botar aqui um valor de 10. Isso quer dizer o quê? Que eu vou criar um outro círculo para fora do círculo com 10 de espaçamento e eu também posso fazer isso para dentro. A melhor maneira de demonstrar isso é vocês visualizando. Faço um offset para fora de 10,
faço offset para dentro de 10. Como que eu defino se é para dentro ou para fora? Vou voltar aqui. Digito aqui o offset, digito o valor, seleciono o desenho. Se eu jogo para fora, o mouse para fora do desenho, ele já automaticamente quer fazer o offset para fora. Se eu jogo o mouse para dentro do desenho, ele automaticamente já quer fazer o offset para dentro. Então, pessoal, agora outro comando que é o esticar. O esticar é esse ícone aqui. Ou a gente pode usar ele apertando somente a letra S. Então, vamos supor que eu queira esticar só essa linha aqui azul com essa seta. Então, eu tenho que selecionar os dois, aperto Enter, seleciono o ponto de referência e estico. Simples assim. Outra função também importante é o escala, que é esse ícone aqui, ou só digitar SC. Seleciono o desenho, Enter, seleciono um ponto de referência e mexo aqui o quanto que eu quero escalar. É preferível que você digite no teclado o quanto você quer escalar, ao invés de apertar sem mãos livres. Vamos supor que eu quero dobrar essa escala. Pronto. Ou que eu queira reduzir a metade. Então, vou lá, Scale, seleciono o ponto de referência e digito 0,5. Pronto, reduzir a metade. Simples assim também. Então vamos lá, pessoal, mais uma função. Agora o fillet. O fillet é esse ícone aqui. O que ele faz? Ele une duas linhas que aparentemente deveriam se conectar. Então o atalho é a letra F, Enter. Então seleciona aqui essa linha e essa linha. E aí ele une elas automaticamente. Agora eu posso também unir elas com um raio F. Agora eu digito aqui um raio, então digito R. Vamos botar um raio aqui de 25. Agora, quando eu seleciono as duas linhas, ele une e faz um raio conforme eu especifiquei. Então, pessoal, agora o outro comando que eu queria mostrar para vocês é o Extend. Vamos supor que eu queira estender essa linha até encostar nas outras linhas de referência. O Extend é esse comando aqui. Então, vamos supor que eu queira estender essa linha vertical até essa linha horizontal. Eu digito aqui X, seleciono a minha referência, Enter, e agora o objeto que eu quero esticar. Aliás, estender. Agora vamos voltar aqui. Vamos supor agora que eu quero estender essa linha até a outra. Então, Extend, seleciono minha referência, Enter, e quem eu quero esticar. Ele vai atravessar todo mundo até alcançar o objeto de referência. Outra forma de fazer isso, que eu particularmente acho muito mais ágil, é a gente só dar Extend e dar Enter duas vezes. E agora, toda vez que eu selecionar esse objeto, ele vai esticar até encontrar um outro desenho. Então, selecionei ele, esticou até encontrar outro desenho. Quero fazer ele continuar, então eu seleciono ele de novo. E para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês a função do Trim. O Trim é essa ferramenta aqui, ou a gente pode simplesmente digitar TR. Então vamos lá, tem mais de uma forma de utilizar o Trim. Vou ensinar a primeira. O atalho para utilizar o Trim é TR. Então seleciono primeiro os objetos de referência, dou Enter, e agora eu vou selecionar o objeto a ser apagado. Conforme eu for passando o mouse em cima, vocês vão ver que ele vai apagar aqui. Então estou apagando essa linha que está entre essa linha selecionada e essa linha selecionada. E aqui a mesma coisa. Agora se eu vier do lado de fora, ele apaga quem está sobrando em relação a essa linha, tá certo? Então, apagar essas duas aqui. Outra forma da gente fazer, que eu acho muito mais rápido, é digitar o TR e Enter duas vezes. E aí ele já seleciona a linha que está sobrando, ele já reconhece automaticamente. E eu também posso selecionar quem está no meio de duas linhas. Ele já vai automaticamente também. Se eu tiver uma linha solta, que não está cruzando nenhuma outra linha, ele não deixa eu apagar utilizando o Trim. Eu tenho que ter sempre ao menos uma linha interceptando para eu conseguir apagar utilizando essa ferramenta. E aí, bacana o vídeo, né? Pois então, se você quiser se aprofundar mais em como utilizar o AutoCAD, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns canais que eu recomendo para vocês seguirem e se aprimorar um pouco mais. Até o próximo vídeo.